nos acostumar ao trato de tais divergências e discordâncias nos volumosos debates acerca da gnose em geral e dos documentos coptas em particular, se é que desejamos formular juízo pessoal acerca de tudo isso. Raramente, nesse contexto, os eruditos oferecem convergências de conceitos e pontos de vista. Não resta a menor dúvida, porém, de que a discussão suscitada pelos papiros de Nag Hammadi nos interessa mais do que estamos preparados para supor. Dessa singular relevância nos falam, com inesperada veemência, outros estudiosos do assunto. MacGregor entende a matéria como apoio para um verdadeiro renascimento do pensamento cristão. Tão convencido está ele da seriedade de sua avaliação, que colocou essas palavras no rosto de seu livro, como subtítulo explicativo. Gilabert não deixa por menos ao declarar nas páginas iniciais de seu estudo, sem pretender passar por profeta, que o mundo de amanhã será agnóstico ou não será. De minha parte, nem precisaria de tais estímulos, de vez que a temática da gnose é das que me interessam naturalmente pelo que ela tem a ver com as estruturas do meu próprio pensamento. Foi movido por esse interesse pessoal que comecei a estudar o que me foi possível encontrar sobre o assunto. O leitor está sabendo que a viagem através da erudição internacional é acidentada e difícil, não apenas porque as opiniões se chocam e se contradizem, mas porque, trabalhando com temas já de natureza complexa, nem sempre os autores conseguem livrar-se do jargão profissional e da metodologia esperada dos papéis direcionados prioritariamente para o meio acadêmico especializado, como se ficassem a escrever uns para os outros. Acresce que, como também assinalamos, tanto o assunto influencia seus relatores, como estes, ao interpretá-los, exercem sua influência sobre os textos analisados, o que é perfeitamente compreensível. O problema, contudo, está em que raramente nas rodas acadêmicas os estudiosos têm preparo suficiente, ou disposição, para trabalhar com material comprometido com a incômoda realidade espiritual, como é o caso da gnose. Por outro lado, não há como encontrar no corpo doutrinário da gnose ou de qualquer outro território intelectual a ser explorado aquilo que não estamos procurando, precisamente porque já decidimos a prioristicamente que este ou aquele aspecto é irrelevante, fantasista ou anticientífico. Tomemos um exemplo concreto para caracterizar com nitidez o que estamos tentando dizer. Se o crítico ou pesquisador rejeita sumariamente o conceito das vidas sucessivas, reencarnação, que integra, entre outros, o edifício doutrinário do gnosticismo, como poderá, na armação de suas hipóteses de trabalho, entender aspectos vitais à compreensão da doutrina que constitui o próprio objeto de seu estudo? Esse dado falta a Gilabert, que está incorrendo em um dos errementos que condena nos demais críticos. Puech é outro que não parece suficientemente convencido dessa leitura. MacGregor revela-se mais bem preparado nesse aspecto, por admitir, como se faz necessário, o importante aspecto parapsicológico contido na gnose. O gnosticismo é um sistema doutrinário desenvolvido a partir de realidades psíquicas experimentais. Se as observações foram bem feitas ou não, se as inferências são corretas ou incorretas, se os fenômenos ditos parapsicológicos justificam ou não tais ou quais consequências doutrinárias, são aspectos a ponderar. Uma coisa, porém, é certa: o gnosticismo partiu de premissas que a Igreja ignorou, rejeitou ou condenou, porque entendeu que ameaçavam fraturar aspectos doutrinários e práticos já cristalizados, ou em adiantado processo de consolidação. O observador moderno, contudo, honestamente empenhado num esforço de análise crítica do gnosticismo, estará criando bloqueios insuperáveis se não adotar atitudes menos dogmáticas do que as da Igreja primitiva. Ele não deve dar-se ao luxo de ignorar, rejeitar ou condenar a prioristicamente a base mesma sobre a qual foi montado o edifício doutrinário do gnosticismo. Seria essa, ainda mais, uma atitude obtusa,
dado que o estudioso que desprezar os apoios parapsicológicos não conseguirá dominar o objeto de suas pesquisas. Não basta, por isso, os olhos de um gnóstico para abordar os problemas suscitados pelo gnosticismo. É preciso admitir, ainda que como meras hipóteses, as premissas em que seus pensadores se firmaram para montar as estruturas doutrinárias que estamos hoje contemplando mais de perto. Não estou preconizando um adesismo ou sonhando com conversões importantes à causa da realidade espiritual, ainda que isso fosse desejável, mas é preciso ressaltar que, sem tal instrumentação, até o simples acesso aos textos gnósticos torna-se no mínimo problemático. Gilbert Eugèdes MacGregor, tanto quanto posso avaliar, constituem honrosas exceções às posturas mais ou menos assépticas do erudito padrão, sempre cautelosos na abordagem de conceitos como o transe, reencarnação, sobrevivência do ser, e outros. Mesmo demonstrando melhor preparo quanto aos aspectos da gnose, que considera esotérica, o fenômeno paranormal mediúnico da visão de Paulo, nas imediações de Damasco, se reduz para Gilbert a uma crise alucinatória. Seja como for, ele se queixa de que a pressão provinda do contexto acadêmico induz os estudiosos a levarem em conta apenas os interesses culturais da universidade ou da igreja, e obriga o esoterista a anular-se. Nessa mesma ordem de ideias, lembra ainda que Poesch cerca-se de toda a prudência que sua função requer. E continua. É preciso precaver-se com uma saída, para o caso em que a descoberta futura de novos documentos venha a contradizer hipótese de trabalho. Ainda assim, Gilbert acha que o ilustre professor não sufoca completamente, nele próprio, o admirador da gnose. Como não necessito de tais cautelas, sobra-me espaço para o exercício da liberdade de pensar e alinhar reflexões obtidas a partir da abordagem descondicionada que Gilbert preconiza. Não tenho compromissos com universidades ou igrejas e nem preciso deixar saídas camufladas para eventual retirada estratégica. Como dizia há pouco, examinei detidamente a literatura existente, ao meu alcance linguístico e cultural, mas não hesitei ante a tarefa maior de mergulhar nos próprios textos de Nag Hammadi na sua versão em língua inglesa, a fim de buscar na fonte a alegria de certos achados e insights que talvez não encontrasse nos comentários de erudição. Não porque não sejam competentes e esclarecedores, mas porque refletem leitura personalizada do assunto e, necessariamente, em segunda mão. Estou convencido, porém, de que já se pode identificar aspectos consensuais, se não interpretativos, pelo menos naquilo que constitui a linha mestra do pensamento gnóstico. É o que veremos a seguir. 3. Gnose e gnosticismo. O inusitado vigor com o qual a igreja primitiva deu combate ao gnosticismo constitui seguro indício da importância desse movimento, e consequentemente, dos riscos a que expunha as estruturas do pensamento cristão da época. Da centena de seitas e variações que Will Durant atribui ao cristianismo dos primeiros 3 séculos, pouquíssimas teriam suscitado as preocupações que o gnosticismo criou para a hierarquia cristã dominante. A doutora Pageus chega a admitir nos bastidores uma luta pelo poder, já que os gnósticos desafiavam a autoridade dos bispos e contestavam aspectos doutrinários sobre os quais a igreja não estava disposta a ceder. Investidos de uma autoridade que entendiam vir de linha direta dos apóstolos e, por meio deles, do próprio Cristo, os bispos consideravam-se dispensadores da salvação, sobre a qual os gnósticos mantinham posturas diametralmente opostas. Na verdade, os gnósticos nem se consideravam heréticos, dado que, tecnicamente, para que se caracterize a heresia é necessário o pressuposto de uma participação e, mais do que isso, filiação ou subordinação ao movimento e aceitação de sua estrutura doutrinária. Esta situação ficou bem caracterizada no período inquisitorial. A igreja não podia, pelo menos, não devia, perseguir, julgar e punir os judeus por heresia,
enquanto permanecessem como judeus. Usava, então, o instrumento indireto da pressão, forçando a conversão deles, mesmo sem convicção alguma, ao cristianismo. Uma vez batizados e admitidos à comunidade católica, contudo, estava sacramentada a vinculação e, aí sim, desvios e dissidências tornavam-se classificáveis como heresias e, portanto, suscetíveis de julgamento e punição. Foi o que aconteceu com os chamados cristãos novos que, secretamente, mantinham-se fiéis aos seus preceitos de origem e os rituais e práticas correspondentes. Ora, o sentido primário do termo heresia identifica um ato de escolha, boa ou má. Daí porque Eusébio considera a Igreja como sacratíssima heresia, certamente por entender que o cristianismo surgiu de uma escolha entre a tradição cristalizada no Antigo Testamento e a doutrina renovadora de Jesus. Aos poucos, porém, o termo foi sendo empregado no sentido de dissidência, criando a dicotomia ortodoxia-heresia, na qual a corrente dominante reserva para si mesma a confortável posição de correta, justa, verdadeira e empurra a dissidência para o campo do erro. As disputas iniciais entre cristãos e gnósticos assumem à luz dos textos de Nag Hammadi considerável relevo, dado que até agora dispunhamos apenas dos combativos documentos produzidos pelos heresiólogos, como o do prestigioso bispo Irineu, de Lyon, que entendeu logo o sentido contestatório da gnose e suas inevitáveis ameaças à hegemonia da hierarquia eclesiástica. A recusa de parte dos gnósticos em aceitar a rotulação de heréticos é bastante significativa. Ela confirma a opinião praticamente consensual hoje dominante de que a gnose foi não apenas exterior, mas anterior ao cristianismo, como a considera o professor Puech. De fato, encontramos em Puech referências a gnoses pré-cristãs, judias, siríacas, muçulmanas, pagãs e egípcias. Em verdade, há que se reiterar sempre, gnose é sinônimo de conhecimento e, consequentemente, um processo permanente de busca, de autoiluminação, que não pertence nem se subordina especificamente a esta ou aquela corrente filosófica ou religiosa, porque as transcende. Por isso, assinala MacGregor ser o gnosticismo um fenômeno muito mais amplo do que os heresiólogos do cristianismo primitivo poderiam fazer crer. Prossegue esse mesmo autor, pouco adiante, opinando no sentido de que o gnosticismo é uma reflexão sobre o próprio conteúdo da religião. Nada está excluído de suas especulações, não se identifica com nenhum período histórico em especial e, por isso, acaba constituindo o elemento criativo em todas as religiões. Isso nos leva a considerar que o entendimento correto do gnosticismo no contexto do cristianismo primitivo pressupõe clara distinção entre a gnose no seu sentido universal, atemporal e a que, de certa forma, acoplou-se ao cristianismo nascente, decidido, porém, a preservar sua própria autonomia intelectual e sua identidade. Gilabert colocou a questão nos seus exatos contornos ao postular que, nos tempos que correspondem ao início da era cristã e no contexto geográfico chamado Palestina, a gnose eterna encontrou uma inserção temporal. Não foi a gnose, portanto, que se tornou cristã e, por isso, não aceitou ser considerada como heresia. Ela apenas encontrou nos ensinamentos de Jesus conceitos universais consistentes com os postulados básicos indispensáveis ao processo de autoiluminação, espinha dorsal de suas aspirações. Os gnósticos identificaram em Jesus o ser que já chegara aos patamares superiores dessa autoiluminação. Antes de prosseguir, portanto, com esse estudo, convém ter em mente a distinção entre a gnose como trabalho da busca interior e a autoiluminação, que nada tem a ver formalmente com instituições religiosas, e o gnosticismo, denominação atribuída ao movimento gnóstico que ocupa na história do cristianismo, espaço de tempo que vai de 120 a 240 depois de Cristo mesmo em autores que escreveram seus livros antes da divulgação dos papiros coptas, como Daniel Hopes,
encontramos essa distinção. Por isso, Gilbert fala de uma gnose eterna inserida no contexto de uma temporal, enquanto MacGregor alerta para o fato de que há dois sentidos para o termo gnose. Primeiro, em seu sentido mais amplo, o que seria uma reflexão sobre a temática genérica da religião, ao passo que, em sentido mais restrito, caracteriza o envolvimento com o cristianismo nascente. De minha parte, ainda reluto em adotar expressões como gnósticos cristãos, pagãos, siríacos, judeus, como vemos em Poesch. Para mim, a corrente gnóstica tem uma longa tradição de autonomia e, vez por outra, encontra em certas estruturas doutrinárias, religiosas ou não, aspectos particulares que lhe interessam, independentemente das instituições que formulam e propagam tais princípios. Eles próprios não se consideravam cristãos, como vimos e, por conseguinte, não poderiam ser tratados como hereges, como o quis a Igreja. É bom lembrar, ainda, que vários estudiosos identificam tonalidades gnósticas em movimentos posteriores, como o dos maniqueus, ainda nos primeiros séculos, e o dos cátaros, na Europa medieval, ambos tratados como heréticos, sendo que os cátaros acabaram exterminados numa sangrenta cruzada. É certo que por trás desse conflito entre ortodoxia e heresia, seja qual for o conteúdo atribuído a essas palavras, há uma disputa pelo poder, como assinala a doutora Pagels. Não creio, porém, que os gnósticos participassem ativamente de tal disputa, doutrinariamente contrária aos postulados básicos de sua visão filosófica, voltada para o processo mesmo da busca de conhecimento libertador, desinteressados, portanto, da montagem de sistemas hierárquicos institucionais, como os que já se cristalizavam na Igreja primitiva. A Igreja optara por uma estrutura ampla, politicamente forte, e por isso cortejava ou estimulava adesões quantitativas, ao passo que os gnósticos mostravam-se predominantemente qualitativos, quase elitistas, preconizando a salvação coletiva e exclusiva como resultante de uma adesão aos postulados e comandos da Igreja. A hierarquia eclesiástica não podia encarar, sem graves apreensões, grupos paralelos que minavam, com a contestação, a autoridade dos bispos. Por outro lado, é sintomático que o gnosticismo tenha assumido sua mais forte expressão a partir do momento histórico em que o cristianismo primitivo começa a abandonar e até mesmo a eliminar de seu contexto as práticas pneumáticas, leia-se mediúnicas, dos primeiros tempos, sobre as quais tão clara e abundante evidência encontramos, não apenas nos Atos dos Apóstolos como nas epístolas de Paulo. Tão difundidas eram essas práticas que Paulo entendeu indispensável regulamentar o procedimento por meio de minuciosas e competentes instruções, na Epístola aos Coríntios, capítulos 12,13 e 14. Havia por trás de tais práticas toda uma realidade espiritual que, longe de ser estranha aos gnósticos, foi da essência de suas especulações. Como assinalam comentaristas modernos, os textos coptas retomam o discurso cristão no ponto em que os canônicos o deixam, ou em outras palavras, revertem o processo expositivo destes, construindo as narrativas, não a partir do nascimento de Jesus, mas de sua morte. E um Jesus póstumo que fala prioritariamente nos documentos gnósticos, um Jesus sobrevivente, não propriamente ressuscitado. Não é um Jesus morto, mas vivo. Essa conotação mágica do gnosticismo, seu envolvimento com práticas mediúnicas, seres espirituais, vidências e intercâmbio com os chamados mortos assustava a hierarquia sacerdotal, que estava precisamente saindo de um período em que não os sacerdotes, mas os médiuns, então conhecidos como profetas, haviam sido prestigiados pela presença de espíritos, que por meio deles transmitiam sua palavra de esclarecimento e orientação. Os gnósticos surgiram, assim, numa fase de transição, em que a Igreja abandonara o mediunismo dos primeiros tempos em favor de uma estrutura política concreta,
manipuladora de poder terreno, supostamente paralelo, mas, em verdade, em oposição ao poder espiritual que se filtrava através dos sensitivos dotados de faculdades hoje conhecidas como paranormais. Os gnósticos moviam-se precisamente no contexto que MacGregor qualifica de parapsicológico e que os heresiólogos esforçam-se por lazer recuar a Simão, o mago, pelo envolvimento deste com a fenomenologia paranormal que, por muito tempo, identificou-se com as práticas de magia. Irineu é um dos que denunciam como grave equívoco o caráter mágico do gnosticismo. Escreve a doutora Pagels. Os escritores gnósticos não descartam as visões como fantasias ou alucinações. Eles respeitam, e até reverenciam tais experiências, por meio das quais a intuição espiritual penetra a natureza da realidade. Os documentos coptas não fazem segredo nem recorrem a eufemismos acauteladores para expor essa realidade. Porque o fariam, se a lei da essência de sua metodologia da busca. Nessa mesma ordem de ideias, Gilabert sugere um parentesco entre a gnose e o hermetismo, à vista da presença de textos herméticos na biblioteca de Nag Hammadi. Ao identificar o Dr. Carl Jung como um neognóstico, por causa do seu interesse pelos fenômenos psíquicos, a doutrina do inconsciente coletivo e a dos arquétipos, MacGregor lembra o entusiasmo dos gnósticos por essa temática, ao descobrirem o valor do elemento espiritual ou psíquico no ser humano e no universo. Ao contrário da Igreja, os gnósticos assumiram essa realidade com todas as suas implicações e consequências. Sem poder excluir sumariamente de seu contexto os fenômenos psíquicos, a Igreja, no dizer de MacGregor, criou para eles diferentes nomes. Contudo, prossegue esse autor, as realidades psíquicas constituem seguramente tudo aquilo que constitui a Igreja. Com isso, o pensamento religioso predominante, no que chegou até nós como cristianismo, foi se alienando cada vez mais de tais aspectos e, de certa forma, contaminou as estruturas leigas de pensamento. A ponto em que eruditos de elevado nível de competência, como o professor Puech, demonstram certas dificuldades no entendimento adequado de aspectos e de termos descritivos dessa realidade. É o que depreendemos das demoradas reflexões e especulações de Puech em torno do sentido da palavra anjo, em conexão com o termo profeta, o que lhe parece incongruente, dado que o texto nada tem a ver com o conceito habitual de profecia, no sentido de uma previsão ou premonição. E evidente que Puech sabe que a palavra grega correspondente a anjo, angelos, designa um ser ou mensageiro celeste. Claro também que ele sabe que profeta tem seu encaixe nas práticas que o cristianismo primitivo denominava dons do Espírito. Mesmo assim, ele considera ambígua a expressão produzida pela junção das duas palavras, chegando mesmo a imaginar que o termo profeta, nesse contexto, seria uma espécie de fóssil linguístico remanescente de mais remotas versões. Como teremos oportunidade de discutir esse aspecto ao comentar o Logion 88, ficamos aqui apenas com estas observações sumárias. Basta dizer, por enquanto, que os profetas eram sensitivos ou médiuns, através dos quais manifestavam-se os mensageiros espirituais. Essa dificuldade de interpretação da dicotomia anjos-profetas não ocorreria, por exemplo, a MacGregor ou a Gilabert, que se revelam mais receptivos à conceituação psíquica ou mágica do gnosticismo. Nesse mesmo alinhamento podemos colocar Ernest Renan, que em Os Apóstolos expõe sua avaliação de modo explícito e objetivo, ao ressaltar, no processo de universalização do cristianismo, a importância da Igreja de Antioquia onde eram frequentes as grandes manifestações espiritistas Atos 13,2. Ora, é precisamente nesse capítulo, versículo 1, que consta a referência específica aos profetas de Antioquia, atuando juntamente com os doutores no intercâmbio com os espíritos. Foram estes, aliás, que recomendaram que Barnabé e Paulo, ainda Saulo,
saíssem a difundir aquela variedade de cristianismo que ali se praticava, menos fechado sobre o contexto judaico e mais universalista. Não estamos ignorando o fato de que os textos canônicos protegidos pelos imprimatur e obstat tranquilizadores falam em Espírito Santo, mas aí nos lembramos da observação pertinente de MacGregor, para o qual os fenômenos são os mesmos, tanto no âmbito da Igreja quanto no contexto da parapsicologia, embora a Igreja prefira abrigar-se em sua própria terminologia ao mencioná-los. É o que encontramos, por exemplo, na versão brasileira da Bíblia de Jerusalém que, em redação hábil e cautelosa, não deixa de admitir o evidente substrato paranormal ou mediúnico do intercâmbio com os mortos, ao mesmo tempo em que procura colocar tal realidade, tanto quanto possível, acomodada às estruturas dogmáticas. Em comentário a Atos 11,27, lê-se o seguinte: como os profetas do Antigo Testamento, os do Novo Testamento, são carismáticos, que falam em nome de Deus, sob inspiração de seu Espírito. Na Nova Aliança há uma efusão mais copiosa desse carisma e todos os fiéis, em certos casos, deles se beneficiam. Não obstante, certas pessoas são dotadas, de um modo especial, desse carisma, a ponto de merecerem o título habitual de profetas. Na hierarquia dos carismas elas vêm normalmente em segundo lugar, depois dos apóstolos, porque são as testemunhas autênticas do Espírito, e transmitem suas revelações do mesmo modo que os apóstolos são testemunhas de Cristo ressuscitado e proclamam o querigma. Seu papel não se limita a predizer o futuro, ou ler nos corações. E se eles edificam, exortam, consolam, fazem-no por revelações pneumáticas que os aproximam dos glossolálicos, colocando-os, no entanto, acima destes, porque sua palavra é inteligível. A função principal deles devia ser explicar, à luz do Espírito, os oráculos das Escrituras, em particular dos antigos profetas, e descobrir assim o mistério do plano divino. Recorrendo a uma terminologia menos comprometida com a preservação da visão ortodoxa, o texto quer dizer simplesmente que os chamados profetas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eram médiuns dotados de diferentes faculdades, carismas, através dos quais manifestavam-se, em língua estranha, glossolalia, ou não, emissários, anjos, do mundo invisível, ou, mais simplesmente, espíritos. A expressão Espírito Santo resultou de um infeliz entendimento, provavelmente de origem linguística, como assinala o professor Carlos T. Pastorino. Em vez de um Espírito Santo ou santificado a manifestar-se por meio do profeta, médium, passou a ser o Espírito Santo, manifestação do próprio Deus. São constantes nos documentos de Nag Hammadi as referências às faculdades mediúnicas de Pedro, o que, aliás, não constitui novidade, de vez que alusões semelhantes constam também dos canônicos. Ora, na carta de Pedro a Filipe, Pedro conversa com alguns discípulos, quando é tomado por um Espírito Santo e passa a transmitir-lhes a mensagem mediúnica correspondente. Pouco depois o texto informa que Jesus manifestou-se à visão de Pedro e dos demais presentes e todos ficaram cheios de um Espírito Santo e promoveram curas. Ao condenar o gnosticismo como a mais perigosa, a grande heresia do século II, uma aberração da inteligência, o abuso da pesquisa e da especulação aplicada aos mistérios de Deus, Daniel Hopes também distingue didaticamente gnose de gnosticismo, como temos visto em outros autores. A gnose, como um método de pensamento e também uma atitude espiritual, ao passo que o gnosticismo foi um sistema infinitamente complexo, de explicação do mundo, da vida e de Deus, o que é, ainda, um método de pensamento. Como bom católico, ele até admitiria a gnose no contexto do cristianismo como esforço do homem para apreender o divino, mas desde que acomodado aos rígidos esquemas da ortodoxia dominante. Lembra que Paulo aludirá a uma gnose segundo Cristo,
Na sua carta aos Coríntios, 1 Cor. 2, 8, e que tanto em Clemente, como na Epístola de Barnabé há referências ao dom da gnose que Deus implanta na alma. Fala também de uma gnose egípcia, e da judaica, florescida esta, na Samaria. Lamenta, contudo, que os gnósticos tenham lançado a heresia do conhecimento, ao recorrerem a elementos vindos um pouco de toda parte, tentando malachar e refazer dogmas. A atitude do eminente historiador sacro francês é respeitável, e também previsível. Seria de estranhar-se que ele pensasse de outra maneira. O problema é que, acomodado aos rígidos limites territoriais demarcados pela ortodoxia cristã, o gnosticismo não teria sido o que foi e estaria ignorando e frustrando suas mais importantes premissas. Não é sem razão que gnosiologia é sinônimo para expressões como teoria do conhecimento e epistemologia. Toda a busca intelectual é gnóstica, até mesmo a que não se interessa especificamente pelo conhecimento divino. Nada está formalmente excluído e tudo, em princípio, interessa para exame crítico, seja para incorporar a doutrina que vai sendo montada, seja para rejeitar por não servir aos propósitos da busca empenhada. O gnosticismo partia de diferentes premissas, adotava procedimentos epistemológicos diferentes e, naturalmente, chegava a conclusões diversas das que propunha a Igreja, mesmo porque não encontrava no âmbito da teologia nascente elementos que considerava vitais ao seu esquema de trabalho, ou os encontrava deformados e inaceitáveis, quando não drasticamente rejeitados. Sua melhor alternativa teria sido a de não se deixar envolver no contexto cristão da época, a fim de preservar sua identidade e prosseguir na busca, mas é de presumir-se a inviabilidade dessa opção para os tempos. Eles trabalhavam com conceitos que, em grande parte, se superpunham aos discutidos no âmbito da teologia ortodoxa: alma, Deus, salvação, ensinamentos de Jesus de modo geral e tantos outros. Era difícil convencer a Igreja de que nada tinham com ela, se estavam palmilhando o território tido por exclusivo e inviolável. Certamente, as coisas se passariam de maneira diversa hoje. Uma torrente gnóstica ressurgida agora, com as características básicas da que floresceu entre os anos 120 e 240, poderia facilmente ser identificada com o espiritismo, por exemplo, com muitos pontos superpostos, algumas divergências e umas poucas discordâncias, mas não seria jamais caracterizada como heresia espírita ou cristã. Seria uma corrente de especulação filosófico-religiosa, como qualquer outra. Poderia até suscitar debates e controvérsias, mas não assumir as proporções de uma perigosa heresia do conhecimento, como diria Hobbes. No estrito sentido semântico da palavra, gnósticos são todos aqueles que buscam o conhecimento, que estudam, leem, escrevem, ensinam, pregam, fazem música, produzem obras de arte. Em qualquer atividade intelectual há espaço e estímulo para o aprendizado, para a ampliação do conhecimento, o que vale dizer, tudo é gnose. Para recorrer à expressão de Gilabert, quando a gnose universal encontrou sua inserção no contexto do cristianismo primitivo, estava apenas recolhendo nos ensinamentos de Jesus aquilo que entendia necessário e até indispensável à formulação de uma estrutura de pensamento, ou melhor, de conhecimento. Isso não caracteriza uma heresia, senão para a mentalidade exclusivista e ciumenta dos pensadores cristãos da época que não podiam encarar com bons olhos aquilo que entendiam como pilhagem seletiva de ideias e conceitos de que se consideravam proprietários exclusivos. Foi lamentável que assim acontecesse. Um inútil, mas sedutor exercício de futurologia regressiva nos levaria a especular sobre como seria a época em que estamos vivendo neste final de século e milênio se, em lugar da opção cristã ortodoxa que nos ficou devendo tanto em distorção ao pensamento do Cristo, tivéssemos 16 ou 17 séculos de gnosticismo como doutrina em movimento.
Qual teria sido o resultado de sua influência sobre as correntes do pensamento mundial tão exageradamente comprometido hoje com bloqueios e ambiguidades impostas pela brutal predominância de matrizes ideológicas materialistas? Mas, como se diz em inglês, não adianta chorar sobre o leite derramado. Ou, quem sabe, o gnosticismo também teria enveredado por uma opção de poder político, a partir de uma entropia de seus textos doutrinários, ou teria provocado essa entropia, premido por dirigentes mais interessados em estruturas de mando do que nas arquiteturas do pensamento libertador. 4. Interação gnosticismo-cristianismo. Após as reflexões preliminares alinhadas até este ponto, podemos nos considerar em condições de penetrar o território doutrinário do gnosticismo, com o objetivo de entender melhor o que realmente significou esse movimento que tão fundamentalmente marcou sua presença nos primeiros tempos do cristianismo, como se percebe pela vigorosa reação dos heresiólogos de então. A palavra-chave para essa incursão intelectual é mesmo gnose, ou seja, conhecimento. O gnosticismo assentou-se no conceito básico de que a libertação do ser das amarras limitadoras da matéria e do erro tinha de ser alcançada por intermédio do conhecimento, ou, mais especificamente ainda, do autoconhecimento. Com isso percebemos logo que ele se põe em confronto com princípios dominantes do cristianismo, ou, pelo menos, da versão do cristianismo que prevaleceu e que, bem ou mal, chegou até ao nosso tempo, depois de passar pela cristalização teológica dogmática. Em lugar de uma salvação coletiva de características messiânicas, alcançada pela adesão e pela fé, o gnosticismo propõe uma libertação individual resultante de longo trabalho de aprendizado e acomodação a leis não escritas, que podiam ser flexíveis no tempo, mas inflexíveis nas suas finalidades últimas. Creio que muito se terá ainda a dizer e debater sobre a interação cristianismo-gnosticismo, ou seja, qual deles teria influenciado o outro. A questão, me parece algo acadêmica. Veja no processo uma fertilização cruzada mútua. Pode-se até dizer isso de outra maneira, lembrando que há entre eles princípios e conceitos semelhantes e, por isso, comuns a ambos. Essa evidência ressalta em inúmeras passagens evangélicas, mas principalmente, no quarto evangelho e em várias das epístolas de Paulo. Teremos oportunidade de examinar tais superposições ao longo deste estudo, mas aqui mesmo, ainda em conexão com a dicotomia salvação-libertação, podemos citar a advertência: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como claro ensinamento acerca da libertação através do conhecimento, e não uma salvação coletiva de caráter escatológico ou messiânico. Esta citação é de particular relevância no entendimento daquilo que estamos aqui a discutir. Como percebe o leitor, há uma aparente contradição no que ficou dito há pouco. E que, para exemplificar convergências entre cristianismo e gnosticismo, trouxemos exame um ponto em que se caracteriza uma divergência de fundamental importância. O aparente paradoxo, contudo, tem sua justificação no fato de que, do mesmo texto, cada uma das duas correntes extrai conclusões discordantes. Para a Igreja, a verdade libertadora seria a adesão incondicional, não apenas a teologia que começava a ser montada, mas também a instituição que se proclamava fundada pelo próprio Cristo e por ele entregue a Pedro e seus sucessores. A libertação, contudo, continuava sendo entendida como salvação das penas do inferno por um Messias que redimirá todos os fiéis, com o alto preço de seu sangue na cruz. O que caracterizava a salvação não apenas como coletiva, mas também vicária, ou seja, conseguida, por nós e para nós, pelo Cristo sacrificado. Mas ainda, tratava-se de uma salvação com implicações, digamos, geográficas, com o traslado de todos os escolhidos para uma região vagamente descrita como o reino de Deus, onde a felicidade não mais teria fim. Já o conceito gnóstico era formulado de modo inteiramente diverso,
ao postular que se tratava de uma libertação espiritual, pura e simples, dos condicionamentos da matéria e do erro, resultante de longo e persistente trabalho pessoal de cada um, sem nenhuma indicação territorial na terra ou alhures, no céu. Era um retorno a Deus, de onde teríamos todos vindo desde tempos imemoriais. A expressão reino de Deus também acabou contaminada por essa ambiguidade produzida por interpretações divergentes de um mesmo conceito que, em si próprio, era comum a ambas as correntes. Por isso, encontramos nos evangelhos canônicos textos em que o reino de Deus é messiânico, bem como político-geográfico, em contraste com outros nos quais ele é claramente a resultante de uma realização pessoal íntima, a ser alcançada pelo conhecimento, gnose. Na primeira categoria podemos colocar as seguintes passagens em Mateus, a. 4,17. O reino dos céus está próximo. B. 5,19 Será menor no reino dos céus aquele que quebrar um só dos mandamentos, tanto quanto grande aquele que os obedecer. C. 7,21. Entrará no reino dos céus aquele que fizer a vontade do Pai. D. 8,11. Sentar-se-ão à mesa no reino, com Abraão, Isaque e Jacó, não propriamente seus herdeiros naturais, os judeus, e sim, os que vierem do Oriente e do Ocidente sem estas credenciais, mas que se mantiverem fiéis aos preceitos e expectativas do novo convênio, e, mate. 11,12. O reino dos céus tem sido até João Batista, conquistado pelos violentos. F. 12,28. Com Cristo, chega aos que ouvem o reino dos céus. G. 18,3. Embora a ideia seja de um local onde se entra, há como que um colorido gnóstico na ressalva de que não terá acesso ao reino aquele que não se modificar e se fizer como as crianças. H. 19,4. O reino é precisamente daqueles que se fizerem como as crianças, numa alusão reiterada ao estado de pureza que se presume no infante. I. 25,34. Anuncia-se a convocação dos benditos de meu Pai para receberem a herança do reino que se preparou para eles. J. 26,29. Fica marcado o encontro no reino, para uma espécie de comemoração, quando, então, se beberá de novo o vinho generoso da convivência fraterna. Várias são as referências encontradas em Lucas nesse mesmo sentido, como 6,20. Onde se declara que o reino é dos pobres, em 11,20 e 13,29 que reproduzem passagens refletidas de Mateus, já apreciadas, e em 18,24, onde se menciona a dificuldade dos ricos em entrar no reino, ou em 21,31, no qual é anunciada a proximidade do reino. Passagens paralelas em Marcos e Lucas guardam o mesmo substrato messiânico ou são, no mínimo, ambíguas, dado que o reino é concebido como um local onde se entra ou do qual se está próximo ou distanciado. Duas vezes em Lucas, porém, a visão do reino assemelha-se mais à dos gnósticos. Em 8,10, não apenas são mencionados os dois níveis de ensinamento de Jesus, o explícito, esotérico e o reservado, esotérico. A vós, adverte o Cristo, dirigindo seus apóstolos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, aos demais, só em parábolas, para que vendo, não vejam e ouvindo, não entendam. Também em 9,62, o versículo admite interpretação gnóstica, ao ensinar que ninguém que põe a mão do arado e olha para trás, está apto para o reino dos céus. Já a concepção pauliniana do reino parece acomodar-se melhor à visão gnóstica, embora algo messiânica, mas como realização pessoal centímetros pureza e conhecimento. O reino de Deus não é comida nem bebida, senão justiça e paz e gozo do Espírito Santo, adverte ele em Rom 14,17, tese, aliás, na qual insiste em Ncoa 6,9 e 15,20. Tanto quanto em Gálatas 5,21 e Efésios 5,8.
Nas demais passagens evangélicas, nas quais figura a expressão reino de Deus ou reino dos céus, a postura é claramente não messiânica e resultante de um trabalho pessoal de aprendizado e comportamento adequado. Buscai primeiro seu reino e sua justiça. Lê-se em Mate 6,33. Em 13,11 a 13, reitera-se a observação contida em Lucas 8,10, segundo a qual o ensinamento de Jesus é dado em dois níveis e que é um grupo especial, que revela mais amplas possibilidades. É dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a massa maior, a informação é passada simbolicamente, em parábolas, mas sem as chaves que possibilitem a correta interpretação do sentido oculto. Mas é em Lucas 19,20 que vamos encontrar a visão gnóstica da questão, em toda a sua clareza meridiana. Havendo-lhe perguntado os fariseus quando chegaria o reino de Deus, lhes respondeu: o reino de Deus vem sem se deixar sentir. E não dirão: veio aqui ou ali, porque o reino de Deus já está dentro de vós. Sintomaticamente, a Bíblia de Jerusalém opta por traduzir já está entre vós outros, fiel, por certo, ao conceito messiânico da salvação, segundo o qual o reino é uma realidade já atuante. E acrescenta, costuma-se traduzir também, dentro de vós, o que não parece diretamente indicado pelo contexto. De minha parte, entendo exatamente o contrário do que se propõe nesta observação. Se o reino estivesse entre os que consultavam Jesus a respeito, seria percebido aqui ou ali, ao passo que como realização pessoal íntima, ele é imponderável, não tem época prevista para chegar e, em verdade, nem chega até nós. Nós é que vamos a ele, pela conquista do conhecimento apoiado na ética. Por isso mesmo é que o Cristo adverte que não é coisa que se veja, ou que esteja aqui ou ali. Logo, a tradução entre vós é que não está autorizada pelo contexto, e não dentro de vós, como sugerem os comentaristas da Bíblia de Jerusalém. Teria sido essa preferência textual um esforço a mais para apagar vestígios gnósticos remanescentes nos canônicos. Seja como for, os canônicos oferecem sobre a doutrina do reino de Deus, fundamental, aliás, ao pensamento de Jesus, duas posturas conflitantes, uma que faz do reino condição ou dimensão inserida em estruturas de tempo e espaço, para onde se vai ou na qual se entra coletivamente por força de um resgate messiânico, outra, segundo a qual o reino é conquista pessoal resultante de longo e persistente aprendizado, ou seja, condição adimensional e intemporal, na qual as leis divinas exercem, em toda a plenitude, o seu reinado. Que explicação poderíamos imaginar para esse conflito ideológico entre uma visão digamos eclesiástica e outra agnóstica? De minha parte, ofereço a sugestão de que os textos primitivos ainda irretocados refletiam a concepção gnóstica do reino como estado de pureza e sabedoria, como se pode inferir do que se lê no Evangelho de Tomé, realização individual, portanto, que não obriga a filiação a nenhuma instituição específica ou a práticas ritualísticas e sacramentais de qualquer espécie. Não era essa, contudo, a concepção que interessava as estruturas de poder e de exclusivismo que a Igreja esforçava-se por consolidar. Era com apoio nesse esquema que a hierarquia sacerdotal se punha como dispensadora da salvação, ligando e desligando, a seu critério, na terra, convicta de que estaria tudo correspondentemente ligado ou desligado nos céus. Assim, enquanto os teólogos da época falam em salvação, os gnósticos preferem o conceito de libertação. Salvação exige salvador, libertação acomoda-se melhor ao conceito de trabalho pessoal. Não que os gnósticos deixassem de considerar o Cristo como salvador, porque entendiam como eminentemente salvador a sua mensagem de libertação pelo conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas não aceitavam a ideia de que o sofrimento de Jesus na cruz produzisse salvação, por resgate, de todos quantos aderissem à Igreja, deixando-se batizar,
praticando os sacramentos e sujeitando-se à sua ritualística e à sua dogmática. Isso leva a admitir-se que, paradoxalmente, foi a Igreja que se tornou herética, ao promover desvio tão radical na essência do ensinamento de Jesus acerca do reino como realização íntima, e não os gnósticos, que preferiram a opção digamos ortodoxa recomendada por Jesus. Na avaliação do drama histórico vivido pelo cristianismo nessa encruzilhada, H. G. Wells considera com transparente lucidez a doutrina do reino dos céus como ensinamento principal de Jesus, uma das mais revolucionárias doutrinas de todos os tempos, ao mesmo tempo em que anota o irrelevante papel que ela desempenha nos diversos credos cristãos. Não é de admirar-se, pois, segundo o brilhante historiador inglês, que, sem entender todas as implicações dessa doutrina, e até assustados ante seus tremendos desafios, os primeiros cristãos retomaram as velhas e tradicionais ideias de templo e altar, de divindades ferozes, fierce, e observâncias propiciatórias, de sacerdotes consagrados e bênçãos mágicas. Foi realmente o que se passou. Will Durant expõe com idêntica competência e clareza, ainda que com menos sutileza, o seu pensamento, ao declarar que o cristianismo primitivo, em vez de combater o paganismo, adotou, ao retroceder antigas e esgotadas práticas meramente ritualísticas. Na versão gnóstica, o cristianismo certamente não teria alcançado tão grande sucesso, como assinala a doutora Pagels, na montagem de um esquema de poder temporal tão eficaz e duradouro, mas seria, sem dúvida, qualitativamente bem superior à heresia sagrada que acabou prevalecendo e nos foi passada por herança histórica, ao passo que o gnosticismo é que entrou para os compêndios como uma das mais perigosas heresias dos albores do cristianismo. Mas desses aspectos só estamos sabendo com maior nitidez agora, depois que, através da biblioteca copta de Nag Hammadi, os supostos heréticos falam pela primeira vez em séculos e começam a ser ouvidos e estudados. Para resumir e encerrar este módulo, vale dizer, portanto, que o gnosticismo propõe um esquema evolutivo individual assentado no conhecimento. Em outras palavras, o ser humano é o artífice de sua própria libertação espiritual. 5. O diálogo com os mortos. Podemos, portanto, estar convictos de que o objetivo dos gnósticos era o de ampliar continuamente o conhecimento, caminho da libertação, em oposição ao conceito dominante na Igreja de salvação coletiva, messiânica, com vistas a um reino alhures no céu. A busca, no entanto, exige metodologia previamente assentada, com suas prioridades e áreas de interesse bem definidas. O próprio Cristo perguntou certa vez aos que ouviam o que buscavam, para advertir, por certo, de que a busca deve ter objeto específico e pressupõe escolhas adequadas. No entender dos gnósticos, o objetivo final era a reunião com Deus, uma volta às origens, um retorno à remota condição primária de paz e harmonia, em dimensão onde, no poético dizer do Evangelho de Tomé, a luz nasce de si mesma, ou seja, é incriada. Dali partir o ser humano, portador da fagulha divina, mas, de certa forma, separando-se de Deus, ao passo que antes eram com ele. Uma vez dividido e aprisionado na matéria, todo o seu esforço deveria concentrar-se em recuperar o estado primitivo de felicidade. Para isso, muito mais importante do que conhecer o mundo era conhecer a si mesmo, dado que é por aí que se aprende a conhecer Deus. A realidade espiritual constituía, assim, aspecto relevante no modelo mesmo da busca. É o que ressalta da leitura dos textos de Nag Hammadi. Os diálogos ali documentados desenvolvem-se basicamente com o Cristo póstumo, não ressurreto na posse de seu cadáver reanimado pelo milagre, mas o Cristo sobrevivente, na condição espiritual, movimentando-se num corpo sutil estruturado em luz própria, na viva demonstração do que sempre ensinar enquanto acoplado ao corpo físico. A realidade póstuma é, portanto,
mediúnica, um intercâmbio entre vivos e mortos, uma continuidade. Como vimos, há pouco, Pedro parece ter sido dos primeiros e mais ativos médiuns, profetas, daqueles tempos iniciais, de vez que mesmo os canônicos se referem aos seus raptos de espírito, ou transes. Havia outros, porém. No apócrifo de Tiago, ele interpela Jesus, já em sua condição espiritual, sobre como proceder ante as inúmeras solicitações que recebiam para que profetizassem, ou seja, recebessem os espíritos a fim de que pudessem os consulentes conversar com eles. São muitos, diz Tiago, os que nos pedem e nos procuram com a intenção de ouvir um oráculo. Jesus responde de maneira enigmática, ao perguntar-lhes se eles não sabem que a cabeça da profecia, mediunidade, foi cortada com João. Tiago não entende o significado da resposta e, mais uma vez, Jesus lembra que antes falava em parábolas e eles não o entendiam e que agora, mesmo falando abertamente, eles ainda não o entendem. Imagino que a ilusão seja João Batista que, por causa das suas faculdades mediúnicas, proféticas, teve a cabeça decepada, mas a correta interpretação é irrelevante neste ponto. O que importa é a evidência textual de que se disseminara a prática mediúnica no cristianismo primitivo, como, aliás, está abundantemente documentado também nos textos canônicos, especialmente em Atos dos Apóstolos e nas Epístolas de Paulo. Tão difundida, que os médiuns atuantes eram assediados, como ainda hoje, por aqueles que desejavam conversar com os seus mortos. No Tratado Tripartite, encontramos referência ao espírito manifestado que movimenta seu instrumento humano, usando como mão e boca, como se a face lhe pertencesse. Mais adiante, no mesmo documento, nova referência, lembrando que os profetas não disseram nada por sua própria conta, mas do que viam e ouviam. Sugere-se até, nesta passagem, que algumas vezes Jesus, ainda na condição espiritual, antes de nascer, tenha falado pela boca deles, dizendo que o Salvador viria. No Apocalipse de Pedro é também explícita a conotação mediúnica, de vez que, concluída a dissertação, o documento encerra-se com esta frase: assim que ele, Jesus, disse estas coisas, ele, Pedro, voltou a si. Na carta de Pedro a Felipe, como vimos há pouco, a fala de Pedro aos seus ouvintes converte-se, de repente, em manifestação mediúnica de um Espírito Santo que fala de Jesus com respeito, tratando-o como aquele que nos ilumina. No livro Interpretação do Conhecimento, recomenda-se àquele que disponha de faculdades mediúnicas que a partilhe sem hesitação com seus companheiros, ou seja, exerça em proveito da coletividade. Pouco adiante recomenda o texto que não se perturbe o medianeiro a perguntar-se por que ele, o Espírito, fala e não eu. O comentário textual revela, neste passo, sutil conhecimento do mecanismo da mediunidade, a explicar por que razão o profeta não deve melindrar-se com o fato de alguém falar por seu intermédio, pois o que ele diz é, também, seu. E aquele que discerne o verbo e aquele que fala são o mesmo poder. Se pesquisarmos Paulo, nas suas instruções aos Coríntios, ficaremos sabendo que o poder do Espírito é o mesmo em Cor. 12,4 a 6. Se recorrermos aos ensinamentos de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, colhemos a informação de que a entidade utiliza-se, na manifestação falada ou escrita, dos recursos que encontra no próprio médium. Logo, o que diz é também do médium, como assegura o texto gnóstico. No Evangelho de Maria Madalena, naturalmente, talvez estejam as mais claras, como também as mais controvertidas manifestações mediúnicas. É uma lástima que esse documento esteja tão seriamente mutilado por lhe faltarem as preciosas e últimas 4 páginas, como também algumas iniciais. Convém lembrar que, tanto quanto a de Pedro, a mediunidade de Madalena encontra-se bem documentada nos textos canônicos. Em primeiro lugar, porque sua carreira apostolar,
E ela foi, de fato e de direito, apóstolo. Começa com a chamada expulsão dos demônios, leia-se espíritos desarmonizados, que a perseguiam tenazmente, acoplados ao seu psiquismo, na condição de possessores, o que, por si só, seria suficiente para comprovar nela a existência de faculdades mediúnicas. É disso